Olá pessoal, eu sou Vitor Kenzo e hoje é quinta-feira, 17 de abril de 2025. Sejam muito bem-vindos ao programa Entre Nós da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E eu sou o Pedro Cazu e hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e cada vez mais presente na estratégia de marcas, Customer Experience, ou melhor, experiência do cliente. Isso mesmo, se você tem uma marca ou trabalha para alguma, fica com a gente porque o programa de hoje está recheado de coisa boa. Os eventos mais importantes, as notícias mais quentes. Fique com as notícias universitárias. E a gente já começa com uma dica cultural para anotar aí na agenda. No dia 26 de abril, às 6 horas da tarde, o Mackenzie vai receber um recital gratuito em homenagem à incrível Chiquinha Gonzaga. O evento traz clássicos como o famoso Abre Alas, interpretados por Georgia Spielmann e João Parisotto. Um encontro imperdível com música e a história brasileira. E falando em encontro imperdível, no dia 9 de maio, às 8 horas da manhã, acontece a conferência Políticas de Integridade, Sustentabilidade e Contratações Públicas. O evento será no MacGrath e vai reunir especialistas do Brasil e de Portugal para discutir temas como governança, transparência e combate à corrupção. E o melhor disso é que o evento é todo gratuito. Entrevista da semana, aqui no Entre Nós. Hoje o Entre Nós vai falar sobre Customer Experience, ou experiência do cliente, uma área que tem ganhado cada vez mais importância nas empresas. O tema envolve empatia, estratégia e, claro, muita escuta. E para compartilhar tudo isso, convidamos uma profissional que atua na Boca Rosa Company. Ela vai contar pra gente como é trabalhar nesse universo e como construir conexões reais com os consumidores, mesmo em momentos desafiadores. Seja muito bem-vindo entre nós, Yasmin. Olá, pessoal, bom dia. Com muito prazer que eu tô aqui hoje. Como vocês já falaram, né, meu nome é Yasmin. E pelo sotaque, acho que dá pra galera reparar que eu não sou daqui de São Paulo. Eu sou de Salvador, Bahia. Tenho 25 anos e estou morando aqui em São Paulo há cerca de 9 meses, tá? Então, é pouquinho tempo. Então, sem dar spoiler aí do que a gente vai conversar, mas eu me mudei para São Paulo por conta de Boca Rosa. Então, dá para vocês verem aí o quão grande é todo esse mercado e como está sendo isso para mim também. É um prazer ter você com a gente. E para começar já, conta um pouquinho da sua trajetória até aqui. Como é que foi vir de Salvador para cá aqui? Como é que foi essa vinda para São Paulo? O que você achou da cidade no começo? Legal, foi muito desafiador, né? É o que se espera que seja. E é o que as pessoas mais me perguntam. Como é que você conseguiu? O que é que você fez? Porque quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu estava com 24 anos. Eu fiz 25 semana passada, quinta-feira. Muito obrigada. E, assim, foi uma decisão muito difícil, tá? Eu participei de todo o processo seletivo com todo aquele medo e dizer assim, caramba, se realmente acontecer, eu vou ter que me mudar. Porque eu fiz todo o processo seletivo para Boca Rosa, estando ainda em Salvador. Então, era aquela coisa assim, nossa, meu Deus, que oportunidade incrível. E aquela mesma sensação de, caramba, eu vou precisar sair da casa dos meus pais e morar só pela primeira vez. Então, eu tomei essa decisão e eu tive só 15 dias para poder me mudar de vez de Salvador para São Paulo. Tanto que eu visitei 30 apartamentos, mais ou menos, gente, em uma semana. Foi assim, eu precisava urgente arrumar algum lugar para ficar aqui em São Paulo. Então, sem rede de apoio fica um pouquinho mais difícil, porque eu não tenho família aqui em São Paulo. Eu vim realmente sozinha. Com a cara e a coragem. A cara e a coragem e o meu namorado, porque foi uma pessoa que me acompanhou e tá meu braço direito. E aquela coisa assim, eu tinha 15 dias, eu me mudei um pouco antecipado do meu início. Eu iniciei em Boca Rosa em 2 de julho de 2024. E eu cheguei aqui em São Paulo dia 24 de junho. E eu tive esse período entre 24 a 2 de julho para poder conseguir achar onde é que eu ia ficar. Então, imagine a quantidade de apartamento que eu olhei, pesquisa, preço, localização. Eu precisava ficar perto do escritório, mas também tinha que ter locomoção fácil, mas também não poderia ser tão caro. Nossa Senhora. Então foi um momento ali bem ansioso, mas que com resiliência deu tudo certo. É a vida cotidiana paulistana. Eu queria saber, aproveitando que estamos falando de São Paulo, e você não é daqui, eu queria saber o que mais te atraiu aqui de São Paulo e um negócio que você não gostou, por exemplo, aqui. Legal. Um de cada. Boa.
Assim, não me julguem, tá? Mas eu vou começar pelo que eu não gostei. As comidas em algumas situações aqui não são tão legais. Nossa, sério? Eu não gosto de cuscuz paulista, gente. Meu Deus. Eu sou baiana. Eu conheço cuscuz de verdade. Então, cuscuz paulista me pega um pouquinho. Eu sei que até alguns paulistanos não curtem muito. Mas acho que é o que ali eu deixo de lado. Mas o que mais me atraiu são as oportunidades. São Paulo, por ano, sempre foi assim, continua dessa forma, mesmo com uma lotação que a gente tem aqui atualmente, mas tem muita oportunidade, principalmente para a área de comunicação. Acho que vocês dois percebem muito isso. E eu sempre fui da área de comunicação. Tanto eu quanto o meu grupo de pessoas ao meu redor são da área da comunicação. E a gente sempre dizia, caramba, vai chegar um momento que o único caminho vai ser São Paulo. Entendi. E esse momento chegou para mim ano passado. Perfeito. Eu também queria fazer uma pergunta, aproveitando o tema. Como é que foi para você se adaptar aqui, a essa cidade, que aqui é mais corrida, mais dinâmico, as pessoas são mais frias? Sim. Eu queria saber como é que foi. Assim, não foi tão difícil quanto as pessoas falam. Assim, eu tive pessoas que se mudaram pra cá, não tão amigos, mas colegas, e que falaram assim, nossa, é muito ruim, eu tô passando por uma situação muito complicada. Só que pra mim não foi tão assim. Eu acho que por eu ter vindo com uma pessoa e acabar sendo uma sendo rede de apoio da outra, isso ajuda no processo. Mas, realmente, é uma cidade muito mais dinâmica. Porém, Salvador, eu sou realmente de Salvador. Então, eu sempre vivi esse dinamismo. E eu também já era da área da comunicação em Salvador. Então, eu trabalhava como atendimento publicitário. Então, vocês imaginam quanto corre era. Senhora. Atendimento publicitário não para. Então, já tinha meio que na veia ali de que se eu viesse pra cá, não ia ser pra descansar. Ia ser pra trabalhar ainda mais. Só trocou o lugar da correria. Pois é, só troquei o DDD, Correria pô. de sempre. E você falou que cursou administração, né? Isso, eu cursei administração. Desde o início, você já sabia que era esse curso que você iria fazer ou não? Você tinha alguma outra ideia em mente? Não. Eu queria ser psicóloga, tá, gente? Eu já tinha tudo pensado. Eu, inclusive, tinha um local que eu queria fazer a tatuagem do curso de psicologia. Que eu fiz uma promessa pra mim mesma, assim, não, quando eu terminar o curso, eu vou fazer uma tatuagem aqui nessa região aqui da mão, como símbolo da psicologia. Tudo certinho, tudo perfeito. E aí eu fiz uma visita, né? Acho que vocês recebem aqui também na Mackenzie muitas pessoas que estão concluindo o ensino médio, que é para poder elas conhecerem a faculdade, decidirem se querem fazer aqui. E eu fiz uma visita dessa em uma faculdade de Salvador. Fui para poder conhecer o prédio deles de psicologia. E assim, nossa, super animada e tal. Falei assim, caramba, abrindo a porta para o meu sonho, né? Que eu falei assim, se eu gostar daquela faculdade, eu vou fazer lá mesmo. E, cara, eu odiei, assim. Foi uma experiência horrível. E não é por conta do coordenador do curso, não foi por conta dos professores que eu conheci, não foi por conta da turma que eu conheci. Foi porque eu tinha criado uma ideia em minha cabeça, eu já tinha decidido isso desde os meus 15, tá, galera? Quando eu fiz essa visita, eu tinha, acho que, fazendo 17 ali, mais ou menos. Eu fiz essa visita, eu falei assim, cara, não é isso. O que eu imaginei, na verdade, o que eu gostava era muito mais a parte literária da psicologia. Sempre gostei muito de literatura, de livros. Então, eu falei assim, talvez eu esteja confundindo um trabalho, algo que eu queira seguir para minha vida inteira, com algo que eu só curto apreciar em alguns momentos, como um hobby. Entendi. E aí foi que eu falei assim, tô sem chão, tinha tudo planejado, não sei mais o que eu vou fazer na minha vida. E assim, eu não tinha nem plano B, gente. Não tinha nem plano B. Não tinha dizer assim, se eu não conseguir psicologia, eu vou fazer tal curso. Que algumas pessoas fazem isso, principalmente para vestibular, né? Eu não tinha plano B. E aí eu falei assim, cara, vou ter que começar tudo do zero. Então, me joguei em tudo que vocês podem imaginar aí, tá? Eu fiz aquele aconselhamento de carreira no colégio. Eu fiz teste online. Tudo sem imaginar. Se me falassem que o tarô ia dar resposta, eu fazia também. Porque eu tava desesperada. Eu precisava muito de uma luz. E quem me deu essa luz foi meu pai. Eu e meu pai, minha família, no geral, vocês podem ver que eu tenho tatuagem com o nome de todos aqui no meu braço. Muito legal. Que é o quanto a gente é unido. E eu sentei com meu pai, assim, eu lembro até hoje, no shopping, e falei assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer mais da minha vida. Que ele já sabia o que eu queria fazer, né? Ele já sabia que eu ia prestar vestibular para psicologia. E aí ele começou a conversar comigo, meio clareando minha cabeça. Falou assim, não, comece a escrever seus pontos fortes, seus pontos fracos, ver o que é que você curte. Poxa, você é boa nisso, você não é boa naquilo. E aí eu pensei, administração, economia ou qualquer coisa da comunicação. Aí eu falei assim, tá, minha família tem uma empresa em Salvador. E eu falei assim, tá, talvez a administração seja um bom caminho.
porque se nada der certo, eu consigo ajudar meu pai de alguma forma. E é um curso também que tem muita coisa, vou aprender bastante. Falei assim, pode ser, acho que a administração vai ser um caminho. Então, não, eu não sabia desde o início que eu ia fazer administração. Eu caí com várias pessoas no meu curso lá, porque se viu meio que sem saída e falou assim, acho que o caminho é por aqui, e deu certo, tá? Encontrou seu caminho. Deu certo. E você trabalhou em outros lugares antes de entrar na Boca Rosa? Sim, trabalhei em muitos lugares. Eu fui de empresa júnior no meu período de faculdade, fui 2 anos, trabalhei gratuito aí, sei muito bem com esse corre de vocês. E eu era consultora de projetos. Eu passei todo o processo trainee e tal, vocês imaginam como é corrido. E eu fazia projetos de gestão de processos para algumas empresas, de forma gratuita, fazia a gestão de marketing também. E fiquei nesse período. Depois eu passei para estagiar como atendimento publicitário. Mas era assim, eu era atendimento, mas um assistente de atendimento. Porque eu não tinha ainda a possibilidade de gestão de contas sozinha. Não sei se vocês sabem muito bem como é que funciona a gestão de conta na publicidade, mas eu não podia tomar conta do cliente só, porque eu não tinha ainda expertise na área. E eu era de administração, nem era da área da publicidade, etc. Eu estava ali para aprender. E assim, nossa, foi um mundo assim que eu amei. O meu primeiro dia eu fiquei muito assustada, tá? Mas eu amei. Eu falei assim, cara, que legal isso aqui. Cuidava de vários clientes. E aí eu tinha que fazer cotação para brinde. Eu precisava ver se o cronograma estava certo. Eu precisava ver o que a galera tinha que entregar da direção de arte, dos redatores. O que a gente tinha de media off para poder lançar. E aí eu fui me especializando um pouquinho mais nisso e deixei de ser estagiária. Passei a ser realmente atendimento publicitário. Então, eu tinha minha carteira de clientes, passei a ter autonomia. E aí fiquei muito feliz na época. E eu ainda estava na faculdade, tá? Não tinha me formado ainda em administração. Estava prestando meu TCC, tá? Fazendo meu TCC. Nossa. E aí eu passei a ser, de fato, atendimento. E nesse período, eu peguei contas, assim, incríveis. Eu comecei a atender Continental Pneus, acho que vocês conhecem. Comecei a atender Rede Bahia, que é a filial Globo lá de Salvador. E eu também atendia a Engepac, que é a que faz a pré-forma para embalagens como a da Coca-Cola. Se você está bebendo água aqui, tem aquela garrafa PET. Ela faz aquela minosinha para ir para sua operadora e se tornar aquela garrafa que a gente conhece. Bacana. Então, e também tinha outros contratos que tinham mais, assim, finalidades temporárias. Mas todos esses clientes eu cuidava de forma de endomarketing. Endomarketing é o marketing para dentro da empresa, de forma mais curta, assim, explicando sobre. E esse foi o meu caminho, tá? Eu fiquei como atendimento publicitário por contando com estágio, cerca de 3 anos. Entendi. 3 anos como atendimento e hoje, Boca Rosa. Perfeito. E você acha que essa experiência te ajudou na construção, assim, da sua carreira para onde você está hoje, assim? Muito, muito. Eu me tornei uma pessoa muito mais enrolada e muito mais comunicativa, assim. No meu tempo de colégio, eu me comunicava muito mal. Eu não sabia me expressar, eu era a pessoa que corria para poder segurar o cartaz ou passar o slide, porque eu não queria falar em público. Entendi. Eu era esse nível. Então, dentro da faculdade e, consequentemente, eu entrei na faculdade e eu comecei a trabalhar, eu fui obrigada a aprender a me comunicar. O mercado de trabalho exige muito isso. Principalmente na área de comunicação, né? Que era o que eu tava. E assim, velho, eu aprendi muito. Aprendi muito. E foi uma bagagem grande, principalmente para isso. Para eu saber me expressar, saber me colocar em uma mesa de reunião, por exemplo. Trazer minhas opiniões. Até para trazer um problema e já trazer a resolução junto. Então, foi importante para mim nessa trajetória. E para poder me tornar um profissional ainda maior, entendendo quais são meus pontos fortes e fracos. Entendi. Como é trabalhar na Boca Rosa? Vai surpreender lá. Eu recebo mais essa pergunta do que vocês imaginam. Mas, assim, spoiler é incrível, tá? É incrível. É muita correria, como qualquer empresa. Tem que ter muito gás ali. A gente tem sede de aprender e fazer acontecer. Que Boca Rosa é uma empresa que está crescendo cada vez mais. Mas, assim, cara, eu nunca me senti tão desafiada, profissionalmente falando. Como vocês falaram aí, eu entrei em CX dentro de Boca Rosa, que é para a experiência do cliente. Eu cuidava de problemas de qualidade de produto em específico. Então, todo cliente que recebia um produto quebrado da Boca Rosa, quem respondia essa demanda era eu. Então, eu já pegava um cliente que estava um pouquinho mais ali chateado, inflamado.
E Boca Rosa me fez perceber que nem sempre que o cliente está falando ali, ele pode estar te xingando, cara. Mas não é porque ele quer te xingar. Tipo, ele só quer, de fato, expressar o sentimento dele de frustração e fazer com que você resolva aquilo. Então, eu aprendi em Boca Rosa que a gente tem que olhar para trás, assim. A gente tem que pegar a mensagem do cliente que ele está falando, abrir a cortina, olhar para o backstage. Falar assim, tá, o que é que você quer dizer com isso? E aí, eu aprendi a ser uma pessoa resiliente. Responder também o cliente com muita paciência, porque eu preciso entender o problema dele o máximo que dá e ajudar a resolver e fazer com que ele continue consumindo a marca, porque isso não é só sobre resolver, eu quero que ele se torne apaixonado pela marca, isso é muito importante. E Boca Rosa traz tudo isso. E cada vez mais eu tenho percebido que quanto mais Boca Rosa cresce, mais eu me sinto crescendo profissionalmente também. Perfeito. Acho que além dessa pergunta, acho que a segunda pergunta que você mais deve receber é a pergunta que foi: como é que foi o processo para entrar na Boca Rosa? Foi algo tranquilo? Você achou do nada, caiu do céu? Como é que foi que você achou? Como foi essa etapa? Como foi para passar? Eu acho que deve ser a pergunta que todo mundo deve perguntar também. Sim, sim. E assim, muito engraçado, tá, gente? Eu estava trabalhando ainda na agência que eu estava, como atendimento. E eu sempre fui de usar o LinkedIn, mas não muito. Eu ali curtia uma coisa ou outra, comentava. E eu falei assim, cara, tá no momento de expandir profissionalmente falando. Essa agência em que eu trabalhava era uma agência incrível e me fez crescer, mas eu cheguei no meu teto, sabe? Eu olhei pro lado, olhei pro outro e falei assim, mais do que isso, se eu sou virar dona, o que não é possível. Então, eu precisava começar a me desenvolver mais. E o que é que eu fiz? Eu me profissionalizei um pouquinho mais, eu fiz um curso voltado para estratégia mesmo, e muito com a vertente de publicidade e resolução de problemas. Fiz esse intensivo, fiz esse investimento, e eu falei assim, agora é esperar fazer algum processo seletivo ou outro, mas nada muito assim. Eu já tinha na cabeça que talvez eu precisasse me mudar para São Paulo para poder expandir profissionalmente, como eu havia comentado antes. E aí, em um momento, assim, eu até pensei que era fake, tá, gente? Isso até que era brincadeira. Mas eu recebi uma mensagem do Xavier, que atualmente é o meu gestor. Ele me mandou uma mensagem assim, oi, Yasmin, tudo bem e tal? A gente tá fazendo um processo seletivo aqui na Boca Rosa. Eu achei seu perfil muito interessante. Você quer fazer uma entrevista comigo? Ele me convidou para uma entrevista. Eu não tava procurando a vaga, gente. Eu não tava procurando a vaga em Boca Rosa. Tanto que eu falei assim, cara, isso aqui... acho que não é verdade não, velho. Mas aí eu olhei o perfil dele, fucei tudo, falei assim, é verídico. E, pô, a entrevista era online. Se fosse fake... não ia acontecer nada. eu não ia perder nada. Talvez só 30 minutinhos, 1 hora do meu dia, enfim. E aí, topei. Fiz a entrevista com ele, depois passei pra entrevista com o time de People. Passei pra entrevista com a head da área também, que era de operações. E depois tive uma reunião final que era para eles trazerem para mim essa devolutiva de que eu havia passado no processo seletivo. Dentro do processo tivemos várias etapas. A gente teve case também para poder eu mostrar ali meu profissional. E tive que responder várias perguntas específicas sobre minha formação e sobre minha trajetória profissional para poder entender se tinha fit com a cultura da empresa e com o que eles queriam também de entrega. E foi isso. E aí eu fiz todo esse processo seletivo, foi super rápido. Eu entrei em Boca Rosa, como eu havia dito também, no dia 2 de julho. E foi assim que, logo após o lançamento inicial, né? Foi logo no período em que teve aquele boom do problema que teve com o Chique e etc. Então, eu cheguei nesse dia aí. E como foi lidar com esse desafio logo assim, de cara? Primeiro dia. Chegou já tendo que segurar a bucha ali. Não. Foi assim. O time estava muito apreensivo, mas também... com muito gás, assim, pra dizer assim, cara, tem um problema, é só resolver. É só resolver, a gente resolve. Mas a gente precisava entender o problema e o que as pessoas estavam falando. E como a gente tinha uma quantidade muito grande de vendas, consequentemente a gente tinha uma quantidade grande de problemas para solucionar. Tanto que assim que eu cheguei, a galera até brinca internamente de que eu não tive onboard, tá? Me deram um computador, falaram comigo, apresentaram o escritório e falaram assim, tá, toma aqui, vamos começar. Porque a parada tava pegando fogo. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que vai ser assim todo dia? Nossa. Sabe? Deu aquela sensação de um pouquinho de medo. Mas eu falei assim, tá, é só um problema. Já passei por vários outros, toda empresa passa por problema, a boa é que resolve, então vamos resolver junto. E aí a gente fez um mutirão para poder realizar todos esses atendimentos. A gente tinha uma quantidade grande de pessoas para atender.
E para sanar a dor daquele cliente, ele estava frustrado, ele comprou um produto que não estava da forma com que deveria estar. E participar disso tudo de perto foi perceber o quanto a marca tá preocupada e empenhada para poder fazer com que o consumidor se sinta ouvido e abraçado. Porque a gente poderia simplesmente resolver o problema, mas não ser transparente com o mercado. E a gente preferiu ser. A gente ficou 3 meses fechados, assim, só respondendo o problema, mas a gente não abriu de novo para vendas, nem em B2B, nem em B2C. A gente ficou fechado nas duas frentes. E quando todo esse período a gente teve a comunicação aberta com o nosso consumidor, a gente falava sobre o problema, a gente fez uma ação de encantamento com esses clientes que haviam tido problema, de mandar para eles um mimo para casa de todos que entraram em contato com a gente por um problema de qualidade. E assim, aquilo dali virou a chave. Eu falei assim, cara, isso aqui que é negócio, velho. Isso aqui que é negócio, porque empresa sempre vai ter problema. A vida da gente tem problema, porque com empresa não teria. Entendi. Mas a gente tem que saber como é que um time inteiro, em conjunto, lida com aquele problema. E a forma com que o time todo da Boca Rosa lidou com aquele, eu falei assim, cara, eu tô no lugar certo, velho. Tô no lugar certo. Me deu medo? Deu o meu primeiro dia. Eu falei assim, não sei se eu vou entregar o que eles estão precisando por agora, mas se eu tô aqui ainda até hoje é porque talvez eu esteja entregando o que estão precisando. E foi isso. Isso então uma grande onda. E eu queria saber também como é que vocês lidaram com as críticas e as demandas dos consumidores nas redes sociais. Porque rede social é aquilo, né? Não, É aquele boom de ódio e tal. Boca Rosa é uma empresa muito nativa digital, né? Até porque a Bianca, que é a CEO, é uma pessoa nativa digital. E a gente não tem do que correr da crítica, mas eu acho que a crítica ela tem um fundo muito bom, sabe, gente? Crítica não é ruim. É muito importante a gente perceber que o cliente, ele tá... Não só o cliente, mas às vezes até uma pessoa que viu o produto. Às vezes ela nem comprou, tá? Mas é o potencial consumidor do produto. Ele virou e falou assim, cara, isso aqui tá mal feito, velho. Não tá bom. Se ele dispôs do tempo dele pra poder falar pra você que aquilo não tá da forma com que ele queria, a gente tem que ver aquilo com os melhores olhos possíveis. Porque ele tá dando oportunidade da gente ser melhor. Então, ruim é quando a pessoa já virou as costas pra você e diz assim, cara, eu não quero nem te falar mais o que você fez de errado, porque eu sei que você não vai resolver. E quando o consumidor, ele entende que com Boca Rosa ele pode reclamar, porque a gente vai dar um jeito ali, vai deixar do jeito que é certo, então, isso é muito bom. Então, a gente lidou de forma muito tranquila com as críticas. Claro que, assim, hate sempre vai aparecer, existe uma diferença muito grande entre... feedback construtivo, que é a pessoa que fala o que, é que ela não gostou, e alguém que chega só para destilar ódio. Existem as duas vertentes em qualquer empresa, e a gente ainda mais, por a gente ter uma pessoa que é o rosto da marca. A gente tem um rosto, então as pessoas têm a quem xingar quando elas só querem destilar ódio mesmo. Entendi. E o que você aprendeu com essas experiências de problemas, de falta de, por exemplo, problema no produto, problema com o cliente? O que você pode tirar de positivo nisso? Legal. O que eu pude tirar disso, velho, é que, assim, a gente precisa ouvir cada vez mais a necessidade do consumidor. Isso foi um ponto alto para mim. E o que eu trouxe no início para vocês, de conseguir entender a dor do cliente, mesmo com que ele não tenha trazido aquilo dali na fala dele. Teve uma cliente que ela chegou uma vez, assim, super esbravejando, xingando e tal. A gente queria entender o que é que o problema... Porque, assim, beleza, o problema dela não era tão grande assim, mas ela estava muito brava. E aí que a gente entendeu que aquele produto não era para ela. Era um presente para uma pessoa que ela gostava muito e que ela comprou já num prazo apertado e que quando chegou, o produto chegou danificado. Então, dentro de todo esse processo, deu para poder entender isso. De que a gente precisa saber se comunicar e expressar o que a gente precisa. Sabe? O que a gente quer. Aprendi isso com os clientes, aprendi isso internamente também. Aprendi a ter senso de time, de equipe. A gente lá tem muita autonomia para tudo, tá? Eu faço minhas demandas sozinhas, mas se o calo apertar, dá para virar pro lado e falar assim, velho, não tô conseguindo fazer isso aqui, me ajuda. E a galera dá a mão. E é assim que funciona Boca Rosa, sabe? Muito legal essas confidências que você tem com o seu time. Sim. E saindo um pouquinho dessa área nebulosa, entre aspas, assim, que foi, na verdade, uma área muito desafiadora e foi muito bom para essa experiência. Vamos entrar mais um pouquinho a fundo na sua área de atuação. Bora falar sobre Customer Experience? Vamos. Como a gente, ou o CX, né, como tem gente que chama, para quem ainda não está familiarizado, pode explicar um pouco para a gente o que é isso, o que é essa área? Legal.
ou CX, né? Ou experiência do cliente, se a gente quiser trazer para o português, é a hora que ela vai além do atendimento. Antigamente, a gente tinha muito essa ideia de saque, que é a central de atendimento ao cliente. Você tem um problema, vai lá no saque e reclama. Muitas empresas ainda usam essa ideia do saque. Mas o saque, ela é só assim, é número. O saque, ele vai pegar a sua demanda, você entrou em contato comigo reclamando sobre X produto. Eu vou falar para você, tá, toma aqui seu estorno e acabou. Esse vai ser o fluxo com você. A experiência do cliente não é isso. Eu vou parar para te escutar, eu vou conversar com você, eu vou entender sua dor. Talvez o que você precise não é um estorno. Talvez você precise do seu produto de novo, só que agora em bom estado. E talvez um mimo para poder resolver aquela situação. Sabe? Assim, ai, nossa, o entregador jogou para mim o produto pelo portão e meu cachorro pegou e comeu. Beleza. Aconteceu isso, a pessoa entrou em contato com a gente vai mandar um produto de novo, mas quem sabe a gente dá um mordedor pro cachorrinho dela. Sabe? Isso é a experiência do cliente. É você pegar todo aquele cenário e fazer um grande storytelling com aquilo. É você não fazer mais do mesmo, é você encantar a pessoa. Não ironicamente, a gente tem dentro de CX uma área de encantamento do cliente. Que é, a pessoa está com a dor, ela precisa voltar a fazer negócio. Ela não vai voltar a fazer negócio você só estornando. Se eu só faço esse efeito automático, isso é a minha obrigação. Estornar um produto que você recebeu quebrado é só obrigação da marca. Mas quando eu chego e soluciono aquilo com a forma mais carinhosa e atenciosa possível, você vai virar para a sua família inteira e falar assim, cara, eu tive um problema com Boca Rosa, mas... Pô, eles me mandaram outro produto, me mandaram um mimo junto, perguntaram se chegou tudo certo, entraram em contato comigo depois e teve você sente aquele abraço virtual com a marca. Isso que é a experiência do cliente, sabe? É você ter todo o início, meio e fim do processo de venda com a marca. Eu queria saber também de que forma as suas experiências anteriores contribuíram para você trabalhar como CX. Perfeito. Em atendimento publicitário, eu lidava de empresa para empresa, né? Então, acaba que eu tinha um número menor de pessoas para responder. Eu tinha ali áreas específicas, né? Que eu precisava atuar, como time de people nas outras marcas, porque como eu lidava com endomarketing e o marketing dentro da empresa, eu precisava lidar mais com esse time. Comunicação, time de people e algumas ações específicas. Tá, eu lidava com as pessoas, mas numa quantidade menor. Porém, eu sempre lidava com a expectativa das pessoas. E isso em Boca Rosa, em CX, a gente também lida muito com a expectativa da pessoa. Ela compra um produto porque ela quer. Ela quer ter aquela experiência de compra, ela quer testar o produto. Então, nos dois pilares, mesmo sendo de empresa para empresa ou empresa para o cliente, eles têm uma expectativa de algo que você vai entregar. Tanto que a gente brinca assim internamente que assim, cara, não dá para subir muito o sarrafo e botar a expectativa da pessoa lá em cima, porque se você subir tanta expectativa... A pessoa pode assim, nossa, era só isso que você tinha para me entregar, sabe? Você deixa o cliente meio frustrado. E eu aprendi muito isso desde a publicidade. Quando a gente tinha ideias criativas para campanhas e etc., não dava para poder dizer assim, nossa, vou conseguir encher isso aqui de câmera, vou botar luz de LED, vou plotar a parede inteira... Sendo que eu sei que a verba daquele cliente não é tão alta assim. E eu dei várias ideias para ele. Aí, quando eu fizer o orçamento, a cotação vai dar R$500 mil. Ele vai assim, nossa, Yasmin, não tem nem 2 mil. Assim, não vai dar nem para um LED que vai botar aqui dentro. E aí, eu vou pegar a expectativa não por algo que eu não fiz, mas porque eu sei o que dava para entregar e eu não trabalhei ali dentro do esperado, sabe? E isso eu aprendi muito no atendimento publicitário e eu levei muito isso para Boca Rosa, sabe? E foi muito importante. Por mais que sejam áreas bem diferentes, tá, gente? CX e atendimento publicitário são áreas super diferentes, mas que para mim tiveram ensinamentos que ajudam nos dois caminhos. Entendi. E como é que o CX ele se conecta com outras áreas da empresa, tipo marketing, produto, logística? Cara, a gente se conecta 100%. Tanto que a gente tem uma reunião que a gente faz de forma quinzenal ou mensal, que é só para levar dados. CX, aí está um diferencial também do saque. CX tem muitos dados. A gente precisa mostrar para a empresa inteira e falar assim, nossa, gente, a galera está reclamando disso aqui. Seja uma funcionalidade do site, seja porque um brinde esgotou muito rápido, ou seja porque a logística está demorando um pouquinho mais de entregar o produto. O cliente vai chegar até a gente. A gente é a ponta. A gente é o processo final. A gente fica ali quase que no pós-venda. Então,
se a gente tá ali, a gente tá escutando, não dá para poder simplesmente dobrar tudo e botar no bolso. Não, a gente tem que pegar e dizer assim, galera, é isso aqui de problema que a gente tá tendo. Dentro de atendimento N2, que era o que eu fazia voltado para qualidade, eu fazia mensalmente todo esse levantamento de números. Todos os lotes de produtos que deram problema, quais foram os tons de chique pele que deram problema, o que as pessoas estão falando, o que elas querem de novos produtos também. Isso tudo eu organizava e entregava para o setor responsável. Porque dados foram feitos para ser usados, gente. Então, a gente precisa ter comunicação direta com as áreas. E isso acontece de forma muito tranquila lá. As áreas são super abertas a ouvir a gente. Eu queria saber também, na sua visão, como a experiência do consumidor influencia diretamente na percepção de valores de um produto. Legal. Ele, para um valor de um produto, em geral, ele sempre vai agregar muito. Tanto que, não sei o quanto vocês viram, mas no momento que a gente teve toda essa onda de problema e que a gente começou a solucionar ele, a gente fez essa ação de encantamento, até as pessoas estavam frustradas com a gente, fizeram textos enaltecendo a marca. Não pelo produto, mas pela forma com que lidou e falou assim, a gente tem um problema, o problema é esse aqui. Mas a gente está resolvendo, e dessa forma aqui. A gente foi transparente em todo o processo. Então, isso gera um valor para a marca, porque até as pessoas que não tinham comprado, elas falam assim, eu quero ter essa experiência também, então vou comprar aqui o produto da Boca Rosa, porque se der problema, eu sei que eles vão resolver, se não der, de qualquer forma, eu tenho um canal ali aberto. E a gente não aumentou o preço dos produtos por conta da nossa experiência do cliente, mas ele tem um valor agregado para a decisão de compra. Então, você tem uma empresa A, empresa B, e comprando online, tá, gente? Beleza. Empresa A, olhei o Reclame Aqui, olhei os feedbacks que a pessoa tem, assim, nossa, meu produto tá atrasado e ninguém me responde. Você vai querer comprar lá? Não. Você vai ficar meio inseguro. Mas se você abriu lá, Boca Rosa, Reclame Aqui com RA 1000, a galera com problema, mas a gente respondendo. Você vai no LinkedIn, Instagram, TikTok, o pessoal tá elogiando a experiência do cliente. Você vai acabar pendendo a comprar em Boca Rosa, porque assim, eu me sinto mais segura, minha empresa que se eu tiver um problema, ela vai me ajudar a solucionar. Então, isso é um valor agregado muito grande pra gente atualmente. Bom, estamos chegando no final da nossa conversa. Eu queria Eu só queria fazer mais umas perguntas um pouco mais pessoais sobre a sua carreira, assim, especialmente para quem está começando. Eu queria saber se existe um projeto ou ação na área de CCIS que te marcou muito e que você lembra até hoje, seja na Boca Rosa, tal, ou em outros trabalhos, tal, até mesmo como consumidor, assim. Legal. Queria saber se tem alguma coisa que te marcou. O que me marcou muito foi a minha entrada na área de qualidade em Boca Rosa. Eu entrei para ser atendimento N1, que assim, dentro de CX, a gente trabalha com alguns níveis de atendimento. N1 seria poder pegar processos gerais, assim, qualquer cliente que apareceu eu vou responder. Mas N2 a gente já tem um direcionamento um pouco maior, como se fossem casos mais críticos. E eu entrei em N2 muito, muito cedo, muito rápido. Acho que assim, com um mês de Boca Rosa eu passei para N2. E eu lembro que eu falei assim, cara, conversei com o meu gestor e falei assim, você tá me colocando aqui porque você acha que eu sou boa? Eu vou me dar bem nisso aqui? Ele falou, sim, você vai se dar bem nisso aqui. Porque eu não queria estar sendo colocado em uma coisa porque tava precisando de alguém, mas sim porque eu era aquela pessoa, porque eu ia dar um resultado esperado. E abraçar aquela responsabilidade, eu tive que aprender muita coisa, tá, gente? Com o processo de qualidade de produto, você precisa entender sobre o processo de fabricação do produto. Então, eu precisei visitar a fábrica. Você precisa entender quais são os problemas possíveis que acontecem naquele produto. Você precisa entender um pouquinho mais sobre reação adversa, porque é algo que, sim, pode acontecer com o uso de maquiagem. E você tem que estar muito blindado com o que as pessoas vão vir falar com você, os clientes, no caso. E, aos poucos, eu fui conseguindo aprender tanto que eu fui essa pessoa que começava a montar esses relatórios que eu havia comentado para vocês, de dados. E esse foi um case pessoal para mim, que eu falei assim, cara, eu tô me desenvolvendo muito bem aqui. E foi muito bacana ver o quanto eu consigo ter facilidade de pegar novas coisas e executar elas de forma muito bem feita. Entendi. Yasmin, qual foi o maior aprendizado da sua carreira até aqui? Cara, que não dá pra escrever nada em pedra, velho. Desde o início eles falaram pra mim assim, você queria fazer psicologia? Sim, queria.
E não fiz. E, assim, fiz todo um caminho contrário. Eu entrei em áreas que eu nunca imaginei que eu faria. Eu estou em São Paulo atualmente, coisa que, se você perguntasse para mim, quando eu entrei na faculdade, eu dizia assim, nunca que eu vou sair de Salvador. E eu saí de Salvador. E talvez daqui a 5 anos vocês me perguntem e eu já não esteja mais aqui em São Paulo. Talvez eu esteja morando em outro estado. Então, a vida é isso, sabe? Fora do país. Quem sabe? Não dá pra poder a gente escrever alguma coisa assim, não, minha vida é isso aqui. É uma caixinha. A gente tem que ter propósito, tem que ter objetivo profissional, até porque carreira não é bagunça. Não dá pra poder você dizer assim, vou empurrar com a barriga, o que der, deu. Não. Eu sei muito bem, tá, gente? Onde eu quero chegar, o que eu quero ser, profissionalmente falando. E esse foi o meu aprendizado. Tanto que, não ironicamente, eu não sou mais time de atendimento na Boca Rosa. Atualmente eu estou como assistente de projetos. Eu já lido com a frente um pouquinho mais macro dentro da marca e com outras responsabilidades. Entendido. Bom, Yasmin, muito obrigado por essa conversa. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes amaram te conhecer e entender toda a sua trajetória e carreira dentro e fora da Boca Rosa Company. Muito obrigado por explicar pra gente o que é CX e mais uma vez, muito obrigado por essa disponibilidade com a gente. Legal. Foi um prazer estar com vocês, galera. Agradeço o convite. O prazer é nosso. Muito obrigado mesmo. Até a próxima, tá? Até a próxima. O programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de encerrarmos, queremos agradecer a todos que estão nos ouvindo e assistindo. E não se esqueçam de acompanhar a gente nas redes sociais, @MacEntreNós, no Instagram, TikTok e também no Spotify. Isso mesmo, agora estamos no Spotify. Bora dar o play lá também, hein? Grande abraço, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.